Oi, gente. Eu sou a Paramita. Eu trabalho há 25 anos com autoconhecimento. Sempre trabalhei com sessões individuais e grupos mais fechados, menores, mais recolhidos, com pessoas que queriam realmente aprofundar no conhecimento delas mesmas. Mas acho que chegou o momento de eu fazer diferente, de eu gravar os vídeos, de eu me expor um pouco mais. Eu tenho bastante resistência, mas vou ter que ir além dessa resistência, porque eu trabalho com isso com as pessoas, eu também tenho que aplicar em mim, né? Então estou indo aqui além das minhas resistências. A ideia é que algumas vezes eu grave uns vídeos dividindo um pouco a minha experiência ao longo de todos esses anos, de aprofundar em mim mesma, do conhecimento de mim mesma e de centenas de pessoas que passaram pelo nosso trabalho. Então, eu pensei em começar, eu estou aqui na Índia, no sul da Índia. A Índia é um país barulhento, se acontecer algum barulho, me perdoe, não tem como controlar isso. Não temos o equipamento talvez adequado, nem o local, mas eu sinto que eu tenho que começar, senão tudo é desculpa. Então eu não quero mais desculpas. Vamos lá. E eu pensei de nesse primeiro vídeo aqui, nesse primeiro momento nosso, de contato nosso, eu falar um pouco como que eu cheguei até o meu autoconhecimento. Eu considero que foi no dia que eu nasci, como para todas as pessoas, eu acredito. Quando a gente chega nesse mundo, a gente já chega na busca do sentido da vida. Senão é tudo muito estranho, né? Que vida é essa, se a gente não entende algumas coisas? E eu cheguei então numa casa com 5 irmãos. A minha mãe não esperava mais ter filhos, ela achava que estava na menopausa, chega eu. Cheguei numa casa cheia de gente, porque tinha meus irmãos, meus pais, minha avó e os amigos dos meus irmãos, muitos primos. Eu me lembro que aquilo tudo era muito intenso para mim, era muita coisa para mim. Até que num determinado momento, a minha mãe teve um aneurisma cerebral. E aí a coisa ficou bem doída para mim. Ela ficou um ano com muito sofrimento, com o corpo paralisado, com muitas dificuldades. E ao longo desse um ano ela morreu. E a minha mãe, ela era o centro da casa. Ela era controladora como eu. Quando ela saiu, que ela morreu, muita coisa desestruturou. Muita coisa. Bebida do meu pai, a gente tinha uma ótima condição financeira, meus pais eram herdeiros de fazendeiros. Meu pai perdeu bastante coisa e meus irmãos desestruturaram também com drogas e brigas. A minha casa ficou muito difícil, eu me lembro disso. Então, quando tudo desestruturou, eu também me desestruturei internamente, só que eu era uma criança. Aquilo para mim era muito complicado. E nos meus estudos internos, fazendo o meu trabalho interno, eu percebi que a partir dali eu comecei a criar barreiras para me proteger daquela situação. Algo que me defendesse daquilo tudo o que estava acontecendo e todos os sentimentos ligados àquilo. Era muito para mim. Claro que essa barreira eu coloco entre eu e o mundo também, a gente faz isso, tá? E aí eu criei uma estrutura meio rígida, autossuficiente, então deixa que eu cuido, deixa que eu faço, porque tá tudo tão desestruturado que eu vou tentar montar uma estrutura perfeita. E fiquei muito no perfeccionismo, querendo ser, aquela perfeita. E aí, quando alguém me questionava, eu dizia, essa pessoa tá com inveja de mim, gente. Nunca era eu, era a pessoa, né? Então uma irmã minha me chamou. Vem cá, vamos para a Índia. Lá tem um centro de estudos, de terapias, coisas avançadas, tem terapeutas muito legais do Ocidente, tem também a meditação do Oriente. Vamos lá para você conhecer. E eu olhei para ela e disse, eu já fazia psicologia, eu já estava estudando psicologia, que eu achava que eu estava querendo ajudar as pessoas, e estava mesmo, mas eu achava que era só para os outros, eu achava que eu não precisava, né? E aí eu disse para ela, mas o que eu vou fazer lá? Isso é coisa pra gente problemática, eu tô ótima, olha só, eu venci. Vivi aquilo tudo e venci, esse era o meu lema. Ela falou, vamos, lá é um lugar bonito, é um resort, e além de tudo tem esses cursos, você pode fazer compras. E aí aquilo foi me atraindo.
Ah, pode ser, né? Porque eu gostava muito desses símbolos que o mundo traz de sucesso e de que a gente venceu as dores que a gente passou e as humilhações que a gente passou no passado. Eu passei humilhação, minhas amigas tinham mãe, eu não, a casa delas era arrumada, a minha não. Então eu fui querendo esses símbolos. Então, um bom trabalho, um namorado que todos achavam bonito e fazia muito exercício para ter aquele corpo admirado. Pensei, ó, mais uma viagem para a Índia, legal, eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, eu pensei, olha, já que eu tô aqui, eu vou fazer esses cursos. E ali, sem saber, eu estava abrindo uma grande porta para me conhecer. Ali eu me deparei com pessoas, com terapeutas, que começaram a questionar aquela minha estrutura toda e, ao mesmo tempo, acolher a minha dor. E aí, tudo que eu falava, todas as minhas desculpas para dizer que eu era perfeita, eles falaram, não é isso não. Ao mesmo tempo que era dolorido, me dava um alívio, porque no fundo eu sabia que eu estava infeliz, no fundo eu sabia que aquilo tudo estava me dando muito trabalho, estava me afastando muito das pessoas, mas eu não sabia como fazer. E aí eu percebi que tinha um jeito de trabalhar com tudo isso, que a saída não era só ficar essa coisa rígida ou que não pode errar, ou que depende profundamente do aplauso dos outros, que todo mundo tem que me aprovar. E aí ele abriu essa porta, e aí eu fui mergulhando nesse autoconhecimento. Dali, logicamente, eu me formei em psicologia, aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu fui me apaixonando, é uma paixão que eu tenho, que é esse caminho de se conhecer e de desvendar todos esses empecilhos que impedem da gente ser feliz, ou que atrapalham nossos relacionamentos, ou que tudo isso que a gente às vezes não sabe como fazer. E eu percebi, nossa, tem um jeito para isso. Então, eu queria só falar essas palavras hoje, que é só um começo, claro que eu quero aprofundar em tudo isso, dentro do meu humilde conhecimento sobre isso, para dividir com vocês. E é isso. Quero agradecer você que ficou aí me ouvindo. E a gente se encontra mais vezes para poder conversar sobre isso. Tchau.